Conheça a principal propriedade produtora de queijo de ovelha em Santa Catarina. No quadro Temática, superintendente da OCB comenta sobre o desempenho do Sescope em 2021. Conheça as vantagens de armazenar os grãos na propriedade para alimentar bem os animais. No quadro Relembrando, veja os estragos causados pelo ciclone Bomba em Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Cicobi, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. Começamos o programa indo até o oeste catarinense para conhecer uma das 5 propriedades do estado que vive da ordenha de ovelhas. E esta propriedade é a principal do estado e a segunda maior do país. Do leite, a família produz queijo e um doce de leite cremoso muito especial. Reportagem do programa ND Agro. A propriedade do seu Adilson fica no interior de Lajeado Grande. E foi aqui, nesses 34 hectares de terra, que em 2011 ele resolveu investir em ovelhas de leite. No início, o rebanho de uma raça francesa não chegava a 10, mas hoje os números são bem altos. Nós começamos em 2011 com 7 animais, 6 fêmeas e um macho da raça Lacone, né? E aí foi começado a gostar da atividade e foi aumentando o plantel, todo o plantel, né? Hoje estamos trabalhando com cerca de 500 animais, numa média são 110, 120 fêmeas na ordenha, vende-se matrizes, reprodutores, genética para o Brasil inteiro, né? E todo esse crescimento faz com que essa, que é uma das 5 propriedades catarinenses voltada à ovelha leiteira, se torne a maior do estado e a segunda maior do país. Nós começamos com o primeiro barracão para mais ou menos comportar 80 animais. E aí, logo, já construímos mais um, construímos outro e acabamos emendando, né? Para conseguir comportar hoje 500 animais. Nunca se sonhava em chegar nisso além, né? E do leite vem os derivados. E é aqui no laticínio, construído pela família, que é produzido o doce de leite de ovelha e o queijo. O queijo se trata de um queijo maturado de leite de ovelha, então ele deve ficar aqui nas câmaras de maturação no mínimo 60 dias para depois então ser comercializado, né? E por ser um leite de ovelha, produto que tem um sabor mais acentuado, o próprio queijo é um queijo que tem um sabor mais marcante, assim. E por mês, somente de queijo, são produzidos 1.500 quilos e de doce, 400. O processo do doce de leite de ovelha é bem demorado. Ele fica aqui nesse tacho por cerca de 12 horas e é justamente todo esse tempo que faz com que ele fique ainda mais cremoso. Do tacho, ele é armazenado nesses potes de vidro de 260 gramas, para comercialização que é feita também na propriedade. E o ponto é aqui, o porão da casa da família. No espaço, eles também aproveitam para comercializar o doce de uva e ainda o iogurte que produzem em pequena escala. Mas o carro-chefe da propriedade é mesmo o doce de leite, que tem uma cremosidade acentuada e que também atrai a atenção por conta do sabor suave e adocicado. À medida que as pessoas vão provando, gostando do produto, elas voltam, sabe? E isso para nós é gratificante. A pessoa vir aqui e falar: meu, que queijo gostoso, nossa, o doce é sensacional. E isso deixa a gente feliz e animado, né, para fazer sempre melhor. A família está prestes a colocar em prática mais um projeto: a implantação do turismo rural. Então, receber pessoas que querem ter o contato com os animais, fazer uma visita, conhecer como que é o sistema de produção da ovelha de leite. Posteriormente, a gente vem até aqui a nossa casa, faz uma degustação e as pessoas conhecem um pouco do produto. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta terça-feira, no espaço da Organização das Cooperativas Brasileiras, a superintendente Tânia Zanella comenta sobre o Sescope e os resultados de 2021. Olá, meus amigos. Hoje aqui falaremos do nosso S,
do nosso SESCOP, do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que também em 2021 fez importantes e necessárias entregas. Talvez a melhor delas e a mais significativa tenha sido a edição do prêmio Somos Coop Excelência e Gestão, aonde a gente reconhece, com parceria com a Fundação Nacional da Qualidade, a excelência na gestão e na governança das nossas cooperativas. Mas nessa edição tivemos algo um pouco diferente, que foi a nossa pesquisa de impacto. Como esse programa, que é tão caro aqui ao movimento cooperativista, faz a diferença e promove a diferença dentro das nossas cooperativas. E o resultado foi muito importante para redirecionar os caminhos e colocar agora o SESCOP num novo mundo, num novo momento. Um momento que, para além, obviamente, da gente trabalhar a nossa gestão, a nossa governança, também pensar em se colocar como uma ferramenta importante para o negócio das nossas cooperativas, para o desenvolvimento das nossas cooperativas. E esse é o próximo passo que daremos aqui internamente, dentro de direcionadores estratégicos que temos agora a missão de trabalhá-los numa visão 2021-2023, que também foi resultado do nosso 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Então o SESCOP vem aí com uma nova pegada, com um novo direcionamento, agora podendo auxiliar cada vez mais as nossas cooperativas nos nossos negócios, nos negócios que fazem a diferença, que promovem o desenvolvimento das nossas cooperativas. Um grande abraço a todos. Agora confiram os assuntos que teremos no próximo bloco. Conheça as vantagens de armazenar os grãos na propriedade para alimentar bem os animais. No quadro Relembrando, veja os estragos causados pelo ciclone Bomba em Santa Catarina. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site
site da FECOAGRO. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O mundo do milho fascina e surpreende pela riqueza e pela rica história da cultura. Dos primeiros cultivos no México até hoje, são mais de 8.000 anos de cultivo, evolução e descobertas. No Brasil, os grãos dourados chegaram muito antes dos descobridores portugueses. Levado pelos navegantes, o milho se espalhou rapidamente pelo mundo, fazendo surgir comunidades, cidades e até estados. Hoje, o milho está em praticamente todo o planeta, alimentando bilhões de pessoas. Além do rico e precioso alimento, a presença do milho em nossas vidas também impressiona. Combustíveis, cosméticos, medicamentos, roupas e calçados. Até polímeros que entram na fabricação de carros, aviões e naves espaciais são feitos com derivados de milho. Os números mostram a importância estratégica dessa commodity para o Brasil e o mundo. Sua dimensão fica ainda maior quando pensamos no desafio de alimentar a humanidade hoje e os 9 bilhões de habitantes que o planeta terá em 2050. Mesmo com toda a importância para a humanidade, quem produz o milho precisa ser um guerreiro. Para vencer as batalhas travadas de sol a sol em suas lavouras, para lidar com poderosos inimigos que lhe tiram a produtividade e o sono, clima, solo, pragas, doenças, ameaças novas e antigas, visíveis e invisíveis. O produtor ainda precisa tomar milhares de decisões, da escolha da semente até a venda da produção. Quem produz carne e leite precisa de volume e alto teor nutritivo do milho silagem. Quem produz para a indústria quer mais volume na produção e mais qualidade nos grãos. Mas a luta do produtor de milho tem uma só busca: a produtividade. Ela é o sustento da família, é a recompensa pelos seus esforços, a realização dos sonhos. Complexo, fascinante, desafiador. Ao mesmo tempo, cheio de oportunidades. Assim é o mundo do milho. Aquilo que é oposto vai prosperar, individual e coletivo, econômico, social, produtivo e sustentável. A sacada é essa, unir e incluir. Somos diferentes e por estarmos juntos somos mais fortes. Você vai conferir agora na volta do programa uma reportagem sobre armazenagem e secagem de grãos. Manter a produção em estoque dentro da propriedade traz inúmeras vantagens ao agricultor. O exemplo vem de uma propriedade de São Carlos, oeste de Santa Catarina, que cria suínos e utiliza milho como base da alimentação animal. Veja como a construção de silos aumenta os lucros no campo na reportagem do programa de TV
SC Agricultura. Está aqui um sonho realizado, né? Digo, eu levanto de manhã, olho pro secador, digo graças a Deus. Quando no início tinha 5.000 sacas de milho dentro, eu falei, tem que cuidar, tem uma fortuna dentro, né? Tem bastante dinheiro dentro, porque o milho vale ouro. Um silo cheio de milho é como um cofre que guarda bem o dinheiro do produtor rural. Assim é a definição do agricultor José Cléo, do município de São Carlos, região oeste catarinense. Com 2 unidades de secagem e armazenagem de grãos, Cléo consegue manter na propriedade toda a sua produção de milho. Ele é criador de suínos e o grão é o principal alimento para os animais. Bom, esses silos nós começamos em 2019 e tivemos a frustração de 3 safras, praticamente não conseguimos pôr grão dentro e concluímos ele então em 2020. Então fomos buscar a metade do recurso, ele teve um custo de aproximadamente, no início nós tínhamos um projeto de 230 mil, mas isso foi alterando em função da pandemia que veio, do Covid que veio, os custos dos materiais se alteraram e aí nós acabamos gastar 330 mil nesse secador de milho que está aqui. Agora que fizemos a primeira safra para pôr o grão, com até uma frustração de quebra, de perda de mais de 40% ainda esse ano em função da estiagem de um temporal que passou nessa região, né? Mas agora conseguimos abastecer ele, tem a capacidade de 7 para mais 7.000 sacas de milho, né? E é o que a gente pretende colher na propriedade. Nós poderemos colher passando 200 sacos por hectare, com 35 hectares de lavoura, poderemos perfeitamente colher 7.000 sacas de milho líquido, né? O que já colhemos em outras épocas. Aqui, toda a safra de milho tem a finalidade de ração. Para casos como o do Cléo, com alta demanda de milho como base de alimentação da criação, o silo garante economia, qualidade nutricional e mais lucro na propriedade. Acabamos agora fazendo cálculos da energia que gastamos para pôr esse milho dentro e até o momento que nós retiramos até agora, nós investimos R$1,50 por saco de milho para secar, armazenar e deixar ele seco até esse presente momento. Então, vai ter algum custo ainda de retirada agora. Mas ele teve um custo, então, de R$1,50. Caso a gente leva num secador, numa empresa, numa cooperativa, ou seja onde que for, o custo se aproxima dos R$6 para fazer esse trabalho de secagem e armazenagem. E ainda, então, ganhamos o frete disso. Projeto de financiamento, estudo técnico, acompanhamento da construção, tudo isso foi coordenado pela EPAGRE. A implantação de silos para quem precisa armazenar grãos é uma forte recomendação da EPAGRE não só aqui em São Carlos, mas em muitos municípios do estado. O processo de secagem de grãos a frio, como é feito aqui, preserva praticamente na íntegra a qualidade nutricional do grão. O extensionista rural Paulo Menoncini explica as vantagens da tecnologia. O silo, ele consegue atender perfeitamente a demanda da família em vários quesitos. Primeiro, que é a economia de você estar deslocando um produto daqui da propriedade até uma unidade para fazer a estocagem, secagem e a limpeza, né? Você consegue fazer isso aqui na propriedade. E o segundo quesito, que é um dos quesitos também que pesa bastante, é a qualidade do material que tu fornece aos animais, né? Então, apesar do Cléo aqui ter tido 3 frustrações de safras, né? Não só ele aqui, mas toda a nossa região, ele está no segundo lote de produção de leitões, já monitorando e usando o produto aqui da propriedade. E algumas questões já nos remetem a uma avaliação prévia, né, do ganho que esses animais têm num produto que está dentro da propriedade. Ou seja, ele consegue já ter um ganho de peso dos animais, tá? Isso reflete na qualidade nutricional do grão que ele tem na propriedade e, lógico, reflete na qualidade do produto que ele vai entregar também.
tem um ganho de desenvolvimento das fêmeas, né? Consegue aportar nas fêmeas uma taxa de repetição de cio menor do que estava tendo antes, então isso gera benefícios na produção. Então tudo isso faz a análise nossa, né, remeter aos ganhos que tem um produto de alta qualidade. Eu falo sempre assim, esse projeto a gente deveria ter já implantado há mais tempo, há 10, 15, 20 anos. Já teria ganhado um valor muito grande em dinheiro em cima desse projeto, pelo que a propriedade produz, né? Mas assim, estamos deixando, eu digo, uma herança para a família, para o meu filho, para os que trabalham na propriedade, né, que estão aqui, que eu considero irmãos, considero filhos também, para que isso sirva posteriormente aos próximos plantios, aos futuros plantios, o porquê não dizer para que isso fique daqui a 30, 40 anos servindo para colocar grão aqui dentro. Porque eu sempre acredito que produzir comida, isso nunca tem fim, né? E produzir grão é uma coisa preciosa. E quem tem a oportunidade de produzir grão vai ganhar, está ganhando e pode ganhar dinheiro. O primeiro quadro, relembrando do ano de 2022, resgatou uma ação de governo voltada para atender os produtores rurais do estado atingidos por um ciclone bomba em agosto do ano passado. O foco era subvencionar perto de 40 mil agricultores que tiveram suas propriedades simplesmente devastadas por esse fenômeno. Revejam agora como foi esse movimento na reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Imagine você uma agricultura pujante, que sabe adotar as tecnologias de mercado, que gera milhares de empregos e bilhões em faturamento. Imaginou? Essa é a agricultura familiar catarinense. Segundo o IBGE, 78% das mais de 183 mil propriedades rurais existentes no estado fazem parte desse modelo de produção. São mais de 360 mil pessoas empregadas no campo, que juntas cultivam quase 2,5 milhões de hectares. Além disso tudo, a agricultura familiar gerou o quinto maior valor bruto de produção do país, com 10 bilhões de reais em faturamento. E muitas dessas propriedades, segundo o levantamento da Epagre, a empresa de pesquisa e extensão do estado, foram impactadas pelo ciclone bomba, que atingiu mais de 230 municípios do estado. Perto de 44 mil propriedades acabaram sendo impactadas. E são para esses produtores a boa notícia da semana. É como se fosse um sopro de alento. Um acordo entre o Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura do Estado definiu que os agricultores familiares atingidos pelo ciclone bomba podem acessar créditos de custeio e investimento dentro do Plano Safra sem juros. Vai funcionar da seguinte forma: o produtor pode buscar até 40 mil reais com juros de 2,75 ao ano, e esse valor dos juros será subsidiado pelo governo catarinense, algo em torno de 3 milhões e 600 mil reais. Então a gente lançou aqui em parceria com o Conselho de Desenvolvimento, com o aval do nosso Conselho de Desenvolvimento Rural, CD Rural, né, o programa Recupera SC, que era uma primeira linha, que foi um aporte de recursos que a gente recebeu da Alesc, 5 milhões, e também o Recupera SC menos juro, né? Então as duas linhas são destinadas a essa recuperação. Esse recurso vai tanto para custeio como para investimento, né? O Recupera menos juro, a gente já estava subvencionando o juro de até 4%, que era o juro do Pronaf. E aí, por uma iniciativa do governo federal, por o Ministério da Agricultura, houve uma redução desse juro de 4 para 2,75, e essa parceria que nós temos aqui com o Ministério da Agricultura nos permite, então, a gente já estava pagando o juro de 4%, agora a gente segue pagando o juro de 2,75%, e isso também beneficiou o governo do estado, porque vai nos permitir beneficiar mais produtores, né? O acesso ao crédito pelos pronafianos se dará da seguinte forma: primeiro, é preciso comprovar que a região e a propriedade foram atingidas pelo ciclone. E segundo,
que a renda bruta anual não ultrapasse os R$415 mil. Aí é procurar um escritório da Ipagre e fazer o processo. O produtor que foi atingido, ou seja, todo o investimento que o produtor que precisar fazer para recuperar galpão, equipamentos que foram atingidos devido ao ciclone, bomba, etc., ele vai procurar o escritório da Ipagre, né? Então a gente fez uma divisão de cotas do volume de recursos que nós podemos, que o Estado concordou através do CD Rural em aportar para essa situação. A gente fez uma distribuição de cotas, então cada município tem a sua cota já pré-estabelecida, né? Então o produtor procura o escritório da Ipagre, faz o seu cadastro, vê se ele é apto a acessar o recurso, que tem alguns itens que são avaliados para que o produtor seja elegível ou não, né? Então, ele tendo esse ok da Ipagre, ele procura sim o seu agente financeiro, que pode ser nossas cooperativas de crédito, o Banco do Brasil, qualquer agente financeiro, e acessa o recurso lá. Para a Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado, o acordo veio em muito boa hora. Podemos afirmar com toda a segurança que deve contribuir e muito para o setor produtivo de Santa Catarina esses recursos, até porque o agricultor não trabalha com uma grande margem de lucro, ele trabalha numa margem apertada e ele não está muitas vezes, na grande maioria das vezes, preparado para algo que vem de forma inesperada. Então esse ciclone aconteceu, infelizmente, na região sul do Brasil e pegou Santa Catarina, e os agricultores perderam na bananicultura, perderam na questão de frutas, de hortaliças, das próprias construções, dos galpões, enfim, todas as atividades. As cooperativas do ramo agropecuário, que possuem base na agricultura familiar, também aprovaram a medida. Porque não é só o investimento na produção. O agricultor terá que investir na recuperação de vários estabelecimentos destruídos pelo vento. E assim, o pequeno, mais rentável produtor rural catarinense poderá seguir de cabeça erguida, olhando para o horizonte que se desenha lá na frente. E com o apoio aos produtores rurais atingidos pelo ciclone bomba, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Saúde para você e sua família. E até o nosso próximo encontro.